Meus irmãos, ainda de pé, nós faremos a leitura do texto que servirá de base para a nossa mensagem nesta manhã. Se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos de 6 a 9. E diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Porque também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Palavra da salvação, damos graças a Deus. Sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Podeis sentar. Desde quinta-feira estamos realizando lá no Chalés mais um cursílio episcopal feminino. 173 senhoras e senhoritas. Olha, acabamos de fazer a manhanita com 760 pessoas. Quantos de vocês estiveram lá? Levante a mão. Olha que lindo. Olha aí, parabéns. Como Deus foi gracioso nesses dias de quinta para cá. Verdadeiramente nós estamos experimentando nessa catedral um avivamento. Aquelas senhoras e senhoritas rendidas a Cristo. Foi lindo o que Deus fez naqueles corações. E por falar em cursílio, concretizamos essa semana a implantação do cursílio episcopal, cursílio nosso na cidade de Orlando, na Flórida. Eu me entusiasmei quando eu soube que tem 65 mil brasileiros morando em Orlando, sem nenhum apoio espiritual. Vamos realizá-lo, esse cursílio, nos dias 23 a 25 de setembro próximo. Vou levar alguns de vocês comigo. E vamos, porque assim, nos intervalos, vocês vão lá para o Disney World e tal. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Esse assunto é conhecido hoje como a mãe de todas as neuroses, a doença do século. Meu assunto hoje é ansiedade. Talvez a ansiedade seja a doença mais democrática que existe. Ela atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo mundo. E você, como é que está? Você se sente uma pessoa ansiosa? Parece ser esta a geração dos ansiosos. E a ansiedade talvez seja produto dessa sociedade competitiva que nós vivemos.
As crianças estão ansiosas. Os pais querem que elas se desenvolvam mais rapidamente que os coleguinhas, que elas sejam as mais inteligentes. Os adolescentes estão enfrentando ansiedade. É só ver as espinhas no rosto, a briga com o espelho, a pressão da família em relação ao vestibular. Os jovens estão enfrentando ansiedade: com quem eu vou me casar, onde eu vou trabalhar, como eu vou me realizar profissionalmente. Os casados estão ansiosos, vivendo essa pressão da instabilidade financeira nesse país, a garantia do emprego, o estudo dos filhos, o namoro dos filhos, o medo de perder o emprego, o receio de perder a estabilidade matrimonial. Os idosos estão ansiosos. É o medo da doença, medo da solidão. Vivem ansiosos em relação aos filhos, aos netos. E essa ansiedade gera estresse, gera cansaço, fadiga. As coisas estão assim. Ou será que eu estou exagerando? Eu perguntei a um amigo assim: você se encontra com pessoas ansiosas durante o dia? Muitas. Ele disse: muitas, mais do que o senhor pensa. Aí ele disse: mas tem uma que eu encontro com ela todas as manhãs, quando eu me vejo no espelho. Mas o que é a ansiedade? A palavra grega que foi traduzida por ansiedade na Bíblia, essa palavra grega quer dizer estrangulamento. É apertar o pescoço, é sufocar, é tirar o oxigênio. No original é isso que significa essa palavra, traduzida por ansiedade. Hoje há muita gente assim, sufocada, pessoas que se preocupam demais com o amanhã, não vivem o hoje. Tem gente assim, atormentada, não dorme direito, tem sempre um sono químico, não come direito, vive encurralada, parece que é um vulcão em erupção o tempo todo. E a ansiedade gera problemas emocionais graves também. Agora eu tenho uma pergunta que eu quero respondê-la aqui. Como é que nós podemos vencer a ansiedade? À luz da Bíblia. Nós vamos lidar com esse tema à luz da palavra de Deus, de uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses, que foi lida agora. Olha o que Paulo diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, em ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas não foi só Paulo que tratou do assunto da ansiedade. O nosso Senhor também tratou dessa matéria. No Sermão da Montanha, ele diz que a ansiedade é uma coisa inútil na vida da gente. E ele diz: por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado
a sua estatura. Côvado era uma medida da época, era equivalente a 3 palmos, 66 centímetros. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: a ansiedade não ajuda você. Isso mesmo. Não ajuda você a resolver os problemas hoje. Até porque há problemas na nossa vida que nós não temos controle. Nós não temos gerenciamento. Nós não sabemos quantos anos vamos viver. Não sabemos se vamos ter saúde ou não. É claro que a gente pode prevenir, ser mais cauteloso, fazer a lição de casa, mas nós não administramos o futuro. Não administramos todas as áreas da nossa vida. Ficar ansioso é um erro. A ansiedade é inútil. Agora veja, em segundo lugar, a ansiedade não é apenas inútil, ela é prejudicial. Porque quando você se ocupa antes da hora de um problema, que ainda vai chegar, se chegar, aí você sofre 2 vezes. Você sofre antes da hora e quando o problema chega. Só que quando o problema chega, você já está desgastado, sem energia para enfrentar o problema. E mais, estatisticamente, 70% de todos aqueles assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Ou seja, nós sofremos inutilmente, desnecessariamente, é prejudicial. Por isso que Jesus diz assim: basta cada dia o seu próprio mal. Ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Você precisa, e eu, vivermos um dia de cada vez. Há muitas pessoas que antecipam os problemas e começam a sofrer antes da hora. Há pessoas que não se contentam com os problemas de um dia só. Imagine, sabe como é que eu entendo isso? Imagine que você seja instado a carregar um feixe de lenha todos os dias. Esse feixe é uma metáfora para significar os problemas que você enfrenta todos os dias, o cansaço, decepções, lutas, que você enfrenta para matar um leão por dia. Eu não teria nenhuma dificuldade de matar leão, porque eu não gosto de leão. Ai. Pronto, é uma metáfora. E são as desilusões do dia, o esforço para ganhar o seu pão. Pronto. Mas muitos não se contentam com o peso do feixe de cada dia. Pessoas pegam os feixes que carregaram já um mês antes, o dia antes, e colocam em cima dos feixes do de ontem. Mas se isso não bastasse, você começa a trazer os feixes que você vai carregar daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Aí você coloca em cima do ontem e do hoje. E não tem ombro que se aguente viver assim. Isso mesmo. A vida se torna feia, nervosa, caricata, sisuda. É isso mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal, disse Jesus.
E Jesus diz ainda: você não deve ficar preocupado com aquilo que você vai comer, ou beber, ou vestir. Olhe as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, e são alimentadas por Deus. Olhe os lírios do campo, que não planta, eles não plantam, não colhem, e se vestem de uma beleza tal que nem Salomão, em sua glória, conseguiu vestir-se igual ao lírio do campo. Você que crê em Jesus, entregou a direção da sua vida a Ele, você agora é um filho dEle, amado por Ele. Deus cuida de você, Deus se importa com você. Você precisa aprender a descansar na providência de Deus, a colocar os seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. E é importante que a gente saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A sua vida não é uma tábua, um pedaço de madeira jogada no mar, levada de um lado para o outro, ao sabor das ondas. A sua vida não é uma folha carregada pelo vento. A sua vida não é governada pelo azar. E também não é governada pela sorte. E nem mesmo por um destino cego. A sua vida está nas mãos daquele que está sentado no trono do universo, na sala de comando do universo, que controla os destinos da história. A sua vida está nas mãos do Deus vivo. Ele tem rédeas da sua vida nas mãos. Então, você se livra da ansiedade quando você descansa no Senhor. Você não vai resolver todos os problemas da sua vida. E aqueles que não têm jeito, você convive com eles. Esses problemas, a gente precisa aquietar-se. Entender que tudo tem o seu tempo certo. E que nada acontece sem a permissão de Deus. Aquietar-se é descansar, esperar, confiar na ação de Deus, é ter a certeza de que Deus trabalha em favor daqueles que confiam e esperam nele. Olha o que Isaías diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E a intervenção de Deus pode tardar, mas um dia ela chega. Vale a pena esperar no Senhor. Quem espera no Senhor não encontra no final outra coisa senão muita bondade dele. Olha que Jeremias diz: bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele. Isso, queridos. As rédeas da sua vida continuam nas mãos de Deus. Então descanse em Deus. Aquieta a sua alma. Sossega o seu coração. Serene a sua alma. Entenda que Deus tem cuidado de você. Lance essa ansiedade sobre Deus. E sabe por que muitas vezes nós somos ansiosos? Porque muitas vezes duvidamos que Deus é suficientemente poderoso para cuidar da gente. Isso. Eu acho que uma grande pergunta nessa mensagem seria: como é que nós podemos vencer a ansiedade? E o apóstolo Paulo vai nos ajudar aqui a responder essa pergunta.
vai nos mostrar o remédio para a gente vencer a ansiedade. Olha o que ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas orações, as súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, Paulo está oferecendo 3 remédios aqui para curar a ansiedade. Ele está falando de oração, de súplica e de ação de graças. Aí você vai no original, quando ele fala de oração, é a mesma palavra para adoração. Então, ele está falando de adoração, de petição e ação de graças. Você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por aquilo que Ele é, e você dá graças por aquilo que Ele faz. Vamos entender bem o que Paulo está recomendando como remédio para a ansiedade. Primeiro, você vai adorar a Deus. Segundo, porque Deus é Pai, aí você suplica a Ele, coloca todas as suas dificuldades perante o Pai. E terceiro, você vai agradecer por tudo aquilo que Deus fez, está fazendo e fará por você. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma oração de adoração, porque é isso que Paulo está recomendando. Eu vou exemplificar orando. Então eu chego para Deus e digo assim: Senhor, eu te adoro, porque Tu és o Deus da minha vida, Tu és o meu Criador, o meu sustentador, Tu és o meu Consolador, o meu Redentor. Eu te adoro porque Tu és um autossuficiente, existente, digo, porque Tu és um Deus infinito, um Deus imenso. Tu és um Deus onipotente, onipresente, verdadeiro, fiel, que tem prazer em perdoar. Eu te adoro porque Tu és o meu pastor, porque Tu és o meu refúgio, Tu és a minha alegria, Tu és a minha paz, porque Tu és a razão da minha vida. Eu te adoro porque Tu és o meu Deus. Amém. Pronto. Aí você faz uma oração assim, e depois que você fizer a oração, você diz: mas Deus, eu estou tão ansioso. Não faz sentido. Não combina. Se Deus é tudo isso, se Ele é o seu Deus, então ou você te retira a ansiedade ou você retira a oração. Pois bem, isso me faz pensar num escritor muito famoso do século passado, A.W. Tozer. Ele disse que o maior problema da igreja hoje é não parar o suficiente para meditar na grandeza de Deus. Que Deus é o nosso. Quanto Ele pode? Pense nisso. Um dia o profeta Isaías pensou. Estava refletindo sobre a grandeza de Deus. Ele diz assim: o meu Deus
é aquele que olha todas as nações e as vê como um grão de pó numa balança de precisão. Olha, todas as nações. Isaías outra vez diz: eu olho para o espaço sideral e digo, o meu Deus é aquele que conhece e chama cada estrela pelo seu nome. E eu pergunto a você, quantas estrelas existem? Os astrônomos não sabem, mas eles acham que há mais estrelas no céu, no firmamento, do que grãos de areia em todas as praias e desertos desse planeta. Há bilhões de galáxias, bilhões de estrelas. Foi há uns 10 dias, descobriram 1.500 planetas novos. E Deus não sabe apenas quantas estrelas existem, Ele conhece todas elas pelo nome. Isso mesmo. Os estudiosos dizem que o nosso universo tem em torno de 10 bilhões de ano-luz de diâmetro. Você sabe que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, se você conseguisse viajar numa nave espacial na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 10 bilhões de anos para ir de um lado até o outro do firmamento. E foi o seu Deus que nós estamos adorando que criou tudo isso. Ele reina sobre todo o universo. É esse Deus que é o seu Pai, que cuida de você, que conhece o seu nome, que conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele conhece as suas palavras antes mesmo que elas saem da sua boca. Ele conhece o seu levantar, o seu andar, o seu deitar. Ele sabe todas as suas necessidades, todas as suas dores. Por isso que o apóstolo Pedro diz assim: lance aos pés de Deus toda a sua ansiedade. E Jesus diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Talvez você esteja nesse momento, tenha estado ansioso com respeito ao seu passado não resolvido, ao seu presente muito tumultuado, com respeito ao seu futuro ainda muito incerto. Talvez você esteja ansioso acerca do seu casamento, dos seus filhos, da sua universidade, do seu emprego, da sua saúde, das suas finanças, dos seus relacionamentos. Talvez você esteja vivendo hoje com medo de amanhã. Talvez você está se sentindo assim, encurralado, exprimido, apertado por todos os lados, sufocado pela ansiedade. E Deus está dizendo que você não precisa ficar assim. Você pode descansar nele. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor,
confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor, espere nele. Talvez a gente pode repetir o salmista, não é? Ele desejava conversar com a sua alma e disse: ó, alma, volte para mim, volte ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Talvez a gente precisa dizer o mesmo: volta, minha alma, a sua tranquilidade, a sua serenidade. Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. Não permita que a ansiedade enfie as suas unhas, as suas garras em você. Deus quer que você seja livre. E por fim, queridos, o apóstolo Paulo nos dá uma notícia maravilhosa. Ele diz que a ansiedade tem cura. Ele diz que quando você adora a Deus, quando você pede a Deus, quando você agradece a Deus, a ansiedade vai embora. E a paz de Deus se estabelece na sua vida. Paulo termina o nosso texto dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa palavra guardará, que ele usou, guardará vosso coração, é você montar guarda, montar uma sentinela. Deus então, ele troca a sua ansiedade pela sua paz. E a paz de Deus é que nos guarda. É uma paz que se instala na sua vida. Não é uma paz qualquer. Não é uma paz temporária. Não é uma paz terrena. Não é paz de cemitério. Não é ausência também de problemas. Essa paz que excede todo o entendimento, ela coexiste com as nossas lágrimas na vida, com as nossas decepções, coexiste com o luto. Não é uma paz limitada, mas é uma paz que excede todo o entendimento. Não dá para compreender. Você não precisa ser prisioneiro dessa doença chamada ansiedade. Porque agora você sabe qual é o remédio. É você orar a Deus, adorar a Deus e agradecer a Deus. Agora que ele sabe, você sabe que Deus é o seu Pai, Ele vai cuidar de você, e você pode experimentar uma cura gloriosa. Tudo porque a paz de Deus vai entrar na sua vida, vai entrar no seu coração, vai entrar no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, e você vai ser liberto desta coisa que está entrincheirando você, encurralando você, apertando você, sufocando você. Esse é o momento de tomar uma decisão entre uma vida árida,
infeliz, insolsa, murcha, uma vida seca, opaca, caricata, ou então lançar-se nas mãos de Deus, lançar a sua ansiedade sobre esse Deus maravilhoso que cuida dos seus filhos. Sabe onde foi que Paulo escreveu isso? O nosso texto, não andeis ansiosos de coisa alguma. Sabe onde ele estava? Ele já estava quase no fim da vida. Ele estava preso lá em Roma. Abandonado pelos seus companheiros, não sabendo nada do que ia acontecer com ele no dia seguinte. Ele tinha tudo para estar arrasado ali quanto ao seu futuro. Estava no porão da morte. Ele estava caminhando para a guilhotina. Foi neste contexto que ele disse, com um coração guardado pela paz de Deus: não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as suas orações, petições, pela súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará você agora. Que Deus abençoe você. Neste momento eu quero orar. Quero colocar a sua vida diante do trono da graça. Vou suplicar que Ele dê aquela paz que excede todo entendimento. Agora mesmo, tome posse desta paz. Ela vai fluir na sua vida, vai ser um rio caudaloso. Um rio que vai brotar dentro de você, que vai jorrar para a vida eterna. Feche os olhos. Deus, eu quero te dar graças, porque a tua palavra apenas diz, ela não apenas diz que a ansiedade é um mal terrível, que estrangula a alma, mas a tua palavra tem solução para esse problema. Não há paz química, não há paz postiça, não há paz buscada nos prazeres desse mundo, mas uma paz que vem do céu, que emana do teu trono, a tua paz, Senhor. Toque cada coração aqui, Pai. Aqueles que estão vivendo atribulados, perplexos, angustiados, estrangulados por esse sentimento, por essa ansiedade avassaladora, que eles experimentem agora o toque da tua graça, a cura, a libertação, o perdão, a restauração da tua parte, para que eles possam viver uma vida plena, maiúscula, abundante, feliz na tua presença, para a glória do teu nome. É a nossa oração, Senhor, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.